Olá, a paz de Jesus e o amor de Maria seja com cada um de vocês. A gente vai continuar então agora o capítulo 21 e 22 do Evangelho de São Mateus. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, então a gente vai agora no capítulo 21, versículo 1. Vamos lá, na página 1309 da Bíblia Ave Maria. Vai dizer o seguinte: aproximavam-se de Jerusalém. Quando chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte. Encontrareis logo uma jumenta amarrada e com ela seu jumentinho. Desamarrai-os e trazei-mos. Se alguém vos disser qualquer coisa, respondei-lhe que o Senhor necessita deles, e que ele, sem demora, os devolverá. Se alguém... Agora o versículo 4. Assim, neste acontecimento, cumpria-se o oráculo do profeta. Dizei à filha de Sião: eis que teu rei vem a ti, cheio de doçura, montado numa jumenta, num jumentinho, filho do que leva o jugo. Os discípulos foram e executaram a ordem de Jesus. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Cobriram-nos com seus mantos e fizeram-nos montar. Então a multidão estendia os mantos pelo caminho, cortava ramos de árvores e espalhava-os pela estrada. E toda aquela multidão que o precedia e que o seguia clamava: Hosana ao filho de Davi! Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor! Hosana no mais alto dos céus! Quando ele entrou em Jerusalém, alvoroçou-se toda a cidade, perguntando: quem é este? A multidão respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou dali todos aqueles que se entregavam ao comércio. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos negociantes de pombas. E disse-lhes: está escrito: minha casa é uma casa de oração, mas vós fizeste dela um covil de ladrões. Os cegos e os coxos vieram a ele no templo e ele os curou. Com grande indignação dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas que assistiam a seus milagres e ouviam os meninos gritar no templo: Hosana ao filho de Davi! Disseram-lhe eles: ouves o que dizem eles? Perfeitamente, respondeu-lhe Jesus. Nunca lestes essas palavras da boca dos meninos e das crianças de peito, tirastes o vosso louvor? Depois os deixou e saiu da cidade para hospedar-se em Betânia. Agora no versículo 18. De manhã, voltando à cidade, teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas só achou nelas folhas, e disse-lhes: jamais nasça fruto de ti. E imediatamente a figueira secou. À vista disso, os discípulos ficaram estupefados e disseram: como ficou seca num instante a figueira? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos declaro, que se tiverdes fé e não hesitardes, não só fareis o que foi feito a essa figueira, mas ainda se disserdes a esta montanha: levanta-te daí e atira-te ao mar,
isso se fará. Tudo o que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis. É uma promessa de Jesus, ó. Tudo o que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis. Versículo 23. Dirigiu-se Jesus ao templo, e, enquanto ensinava, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se e perguntaram-lhe: Com que direito fazes isso? Quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes Jesus: Eu vos proporei também uma questão. Se me responderdes, eu vos direi com que direito faço. De onde procedia o batismo de João? Do céu ou dos homens? Ora, eles raciocinavam entre si. Se respondermos do céu, ele nos dirá: Por que não crestes nele? E se dissermos dos homens, é de temer-se a multidão, porque todo mundo considera João como profeta. Responderam a Jesus: Não sabemos. Pois eu tampouco vos digo, retorquiu Jesus, com que direito faço estas coisas? Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: Meu filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele: Não quero. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa. O filho respondeu: Sim, pai, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam-lhe. E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isto, nem fostes tocados de arrependimento para crerdes nele. Agora começa outra parábola, aqui no versículo 33. Vai dizer assim: Ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha. Cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. E tendo-a arrendado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram um terceiro. Enviou outros servos em maior quantidade, em maior número que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. Enfim, enviou o seu próprio filho, dizendo: Hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: Eis o herdeiro, matemo-lo, e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram-no para fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará ele aqueles lavradores? Responderam-lhe: Mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores, que lhe pagarão o produto a seu tempo. Lhe pagarão o produto a seu tempo. Jesus acrescentou: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular, isto é, obra do Senhor e admirável aos nossos olhos? Por isso vos digo, ser-vos-á tirado o reino de Deus, e será dado a um povo que produzirá frutos dele. Aquele que tropeçar nessa pedra, far-se-á em pedaços, e aquele que sobre quem ela cair será esmagado. Ouvindo isto,
Os príncipes dos sacerdotes e os fariseus compreenderam que era deles que Jesus falava e procuravam prendê-lo, mas temeram o povo, que o tinha por um profeta. Muito bem, então esse foi o capítulo 21. Agora a gente vai para o capítulo 22. Vai dizer o seguinte, Jesus tornou a falar-lhes por meio de parábolas. O reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Enviou outros ainda, dizendo-lhes: Dizei aos convidados que já está preparado o meu banquete. Meus bois e meus animais cevados estão mortos. Tudo está preparado. Vinde às bodas. Mas, sem se importarem com aquele convite, foram-se, um a seu campo e outro para seu negócio. Outros lançaram mãos de seus servos, insultaram-nos e os mataram. O rei soube e indignou-se em extremo. Enviou suas tropas, matou aqueles assassinos e incendiou-lhes a cidade. Disse depois a seus servos: O festim está pronto, mas os convidados não foram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos quantos achardes. Espalharam-se eles pelos caminhos e reuniram todos quantos acharam, maus e bons, de modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. O rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: Meu amigo, como entrastes aqui sem a veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma. Disse então o rei aos servos: Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Agora versículo 15. Reuniram-se então os fariseus para deliberar entre si sobre a maneira de surpreender Jesus nas suas próprias palavras. Enviaram seus discípulos com os herodianos, que disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em toda a verdade, sem te preocupares com ninguém, porque não olhes para a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece? É permitido ou não pagar imposto a César? Jesus, percebendo a sua malícia, respondeu: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda com que se paga o imposto. Apresentaram-lhe um denário. Perguntou Jesus: De quem é essa imagem e essa inscrição? De César, responderam-lhe. Disse-lhes então Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Essa resposta encheu-os de admiração, e deixando-o, retiraram-se. Agora no versículo 23. Naquele mesmo dia, os saduceus que negavam a ressurreição interrogaram: Mestre, Moisés disse: se um homem morrer sem filhos, seu irmão case-se com a sua viúva, e dele assim uma posteridade. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu, mas não tinha filhos. Deixou sua mulher ao seu irmão. O mesmo sucedeu ao segundo, depois ao terceiro, até o 7º. Por sua vez, depois deles todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher?
uma vez que todos a tiveram? Respondeu-lhe Jesus: Errais, não compreendendo as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, os homens não terão mulheres, nem as mulheres maridos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. E ouvindo essa doutrina, as turbas se enchiam de grande admiração. Agora, versículo 34. Sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao silêncio os saduceus, reuniram-se, e um deles, doutor da lei, fez-lhe essa pergunta para pô-lo à prova: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Como os fariseus se agrupassem, Jesus interrogou-os: Que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Responderam: de Davi. Como então, prosseguiu Jesus, Davi, falando sob inspiração do Espírito, chama-o Senhor, dizendo: O Senhor disse a meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se, pois, Davi chama Senhor, como é ele seu filho? Ninguém pôde responder-lhe nada, e depois daquele dia, ninguém mais ousou interrogá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras, então, do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Então, que a gente possa meditar e colocar em prática os ensinamentos de Jesus Cristo, dessas parábolas e dessas conversas que ele teve com os fariseus, que sirva para nós, para nossa edificação, para nossa salvação. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.